Tudo começou numa madrugada de segunda-feira, em um hospital público do interior de Minas Gerais. A técnica de enfermagem Cíntia já estava acostumada com os plantões noturnos, onde o silêncio parecia pesar sobre as paredes do hospital como uma presença invisível. Naquela noite, ela assumiu o turno na ala desativada do 5º andar, que até alguns meses antes era a enfermaria psiquiátrica do hospital. Desde que o setor foi fechado por falta de verba, o andar permanecia vazio, escuro e com as luzes desligadas, mas por algum motivo, a direção resolveu usar aquele espaço temporariamente para armazenar equipamentos. Cíntia recebeu a chave do enfermeiro-chefe e a instrução clara: evite passar muito tempo lá em cima. Pegue o que precisar e desça. Não deram mais explicações, mas o olhar do enfermeiro, sério e evasivo, denunciava que havia algo errado naquele andar. Mesmo assim, Cíntia subiu, pensando que era só mais uma superstição boba. Ao chegar no 5º andar, ela imediatamente sentiu o ar mudar. Não era frio, mas denso, como se ela tivesse entrado em um lugar onde o tempo não passava. As luzes de emergência piscavam fracas, revelando corredores longos e salas vazias. O silêncio ali não era apenas ausência de som, era quase ensurdecedor, como se abafasse até os próprios pensamentos. Ela caminhou até o depósito onde ficavam os equipamentos de soro e aventais, mas antes mesmo de alcançar a porta, ouviu passos atrás de si. Rápidos, secos, como se alguém estivesse descalço correndo sobre o piso encerado. Ela se virou bruscamente, mas não havia ninguém. Tentou rir de si mesma, culpando o cansaço, e abriu a porta do depósito. Mas dentro da sala, havia algo que não deveria estar ali. Um dos antigos leitos psiquiátricos ainda estava montado, com os lençóis perfeitamente esticados, como se alguém estivesse prestes a se deitar. E mais, no travesseiro, havia a marca recente de uma cabeça. Cíntia recuou com o coração acelerado. O hospital havia removido todos os leitos daquele andar meses atrás. Aquilo não fazia sentido. Ela se aproximou, ainda tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez alguém tivesse usado o espaço sem autorização, ou algum funcionário tivesse remontado o leito por engano. Mas quando ela estendeu a mão para tocar o lençol, uma voz fraca, quase um sussurro, ecoou atrás dela: "Você vai cuidar de mim também." Ela congelou. A voz era infantil, mas com um tom frio e distorcido, como se tivesse passado por um filtro que arrancava toda a humanidade dela. Quando se virou, não havia ninguém. Apenas o corredor vazio. Mas agora, a luz de emergência estava completamente apagada, e a única fonte de iluminação era a lanterna do celular de Cíntia, que ela mal lembrava de ter ligado. O leito estava vazio novamente. Nenhuma marca no travesseiro. Nenhum lençol esticado. Nada. Como se tivesse alucinado tudo. Ela saiu dali o mais rápido que pôde, trancando a porta com as mãos trêmulas. De volta ao térreo, Cíntia tentou continuar o plantão normalmente, mas sentia como se algo tivesse vindo com ela. Cada vez que passava perto de uma das câmeras de segurança, sentia uma espécie de vertigem, como se estivesse sendo observada de dentro do monitor. E não era só ela. Outro funcionário, o vigia noturno Jorge, comentou que a câmera do 5º andar vinha registrando interferências constantes desde que o depósito foi instalado lá em cima. Imagens borradas, vultos, e em uma ocasião, o sistema captou o que parecia ser uma criança sentada na porta da antiga enfermaria. Só que ninguém mais trabalhava lá. Nenhum paciente. Nenhum funcionário. Jorge, mais velho e supersticioso, disse que aquela ala psiquiátrica tinha um passado pesado. Anos atrás, uma paciente adolescente havia morrido ali sob circunstâncias misteriosas. Ela estava internada por crises de agressividade, mas dizia constantemente aos médicos que via pessoas no quarto durante a madrugada. Pessoas que ninguém mais via. Um dia, foi encontrada sem vida, com o olhar congelado em pânico. Nos dias seguintes, Cíntia tentou evitar o 5º andar, mas algo sempre a forçava a voltar. Um pedido de material, uma ordem da chefia ou um esquecimento de equipamento. Cada nova ida trazia sensações piores. Vozes atrás das portas, ruídos metálicos sem origem, risadas abafadas. Numa das madrugadas,
quando tentava recuperar um conjunto de frascos de medicamento, encontrou desenhos feitos com sangue infantil na parede, bonecos de palito, todos com os olhos riscados. A cena parecia absurda demais para ser real, mas quando voltou minutos depois com um colega, não havia mais nada. Nenhuma marca, nenhuma sujeira. O colega riu da cara dela, achando que fosse uma brincadeira ou um surto de estresse. Mas naquela noite, enquanto revisava os medicamentos no posto, recebeu uma ligação no ramal interno, do telefone do 5º andar. Quando atendeu, tudo que ouviu foi: "Você vai cuidar de mim agora." E então, a linha ficou muda. O registro da chamada nunca existiu. A direção do hospital decidiu lacrar novamente o 5º andar depois de uma sequência de falhas inexplicáveis no sistema elétrico e de segurança. Cíntia, por sua vez, pediu transferência para o plantão diurno. Nunca mais quis saber de trabalhar à noite. Mas até hoje, mesmo longe daquela ala, ela diz que às vezes, durante o turno, vê pelas janelas reflexos que não são dela. Vultos pequenos, como o de uma menina, observando os corredores vazios. Jorge, o vigia, se aposentou pouco tempo depois, dizendo que não suportava mais os sinais da madrugada. E o que mais assusta é que, mesmo depois de lacrado, o telefone do 5º andar às vezes toca. Sozinho. Sem fio. Sem linha. Tocando apenas 3 vezes e parando. Sempre às 13h43 da manhã. Exatamente o horário em que, segundo os antigos registros do hospital, a jovem paciente morreu anos atrás. E mesmo que a ala esteja vazia, uma última pergunta continua ecoando por ali, como uma promessa sombria jamais quebrada: "Você vai cuidar de mim também?" Rafael era o responsável pela manutenção predial de um escritório de advocacia localizado no 14º andar de um prédio comercial no centro de São Paulo. Sua rotina era previsível: checar equipamentos, limpar filtros de ar, garantir que tudo funcionasse corretamente antes do início do expediente. Por ser funcionário do turno noturno, Rafael tinha acesso total ao prédio vazio, iluminado apenas pelas luzes de emergência. O que deveria ser um trabalho tranquilo começou a se tornar um verdadeiro pesadelo quando o elevador principal passou a apresentar um defeito estranho. Toda noite, à meia-noite em ponto, o elevador subia sozinho até o último andar, mesmo estando vazio. Sem ser chamado, sem comando manual, sem falha no sistema. A central de controle mostrava claramente: elevador em movimento. Nenhum peso detectado. Nenhuma chamada feita. Apenas subia. E quando chegava no 14º andar, as portas se abriam por exatamente 13 segundos. Depois se fechavam, e ele permanecia ali, travado, até que alguém manualmente o resetasse. Na primeira semana, Rafael acreditou que se tratava de uma falha mecânica. Chamou o técnico do sistema, revisaram os cabos, a placa e a programação do elevador. Nada de errado foi encontrado. Mas o fenômeno se repetia todas as noites, sempre no mesmo horário. Intrigado, Rafael decidiu aguardar no 14º andar e ver com os próprios olhos o que acontecia. Escondeu-se na recepção do andar, onde havia uma câmera de segurança desligada e um ângulo perfeito para observar o elevador sem ser visto. Quando o relógio marcou exatamente meia-noite, ouviu o ruído mecânico das engrenagens se movimentando. O elevador, sem ninguém dentro, subia suavemente, como se carregasse um passageiro invisível. As portas se abriram lentamente, e Rafael congelou. Não havia ninguém, mas o interior do elevador parecia diferente. As luzes estavam mais fracas, e por um instante ele jurou ver o reflexo de uma mulher de costas no espelho, mesmo que ninguém estivesse ali fisicamente. Quando piscou, a imagem desapareceu. Nos dias seguintes, Rafael passou a ser atormentado por essa figura. Sempre que cruzava com o espelho do elevador, via um borrão escuro atrás de si. Não importava o horário. Às vezes, ele subia ou descia normalmente durante o dia, mas ao olhar para o reflexo, via a silhueta de uma mulher de cabelos longos, cabeça baixa, vestida com algo que parecia molhado. Mas quando se virava, nada. Uma noite, enquanto limpava os dutos de ventilação do 14º andar, ouviu a campainha do elevador tocar sozinha. Estava certo de que ninguém mais estava ali. Ao se aproximar, as portas estavam abertas, e no chão havia pegadas molhadas,
como se alguém tivesse saído de dentro do elevador completamente encharcado. Só que não havia chuva naquela noite. E o piso do elevador estava seco. Ele seguiu as marcas até uma sala de reuniões que ficava no fim do corredor. A porta estava entreaberta. Quando a empurrou, as luzes se acenderam sozinhas e todas as cadeiras estavam viradas para a parede, onde alguém tinha escrito, em letras tortas, "Ela ainda sobe". Rafael tentou avisar os superiores, mas foi tratado como alguém cansado, estressado ou querendo se livrar do turno da noite. Decidiu, então, procurar arquivos antigos do prédio. Descobriu, através de um zelador aposentado, que anos antes, quando o edifício ainda era novo, uma secretária havia morrido num acidente no elevador. Ela havia ficado presa entre andares, e ao tentar sair com a ajuda de um colega, o elevador disparou e a partiu ao meio. O mais estranho é que o acidente aconteceu exatamente à meia-noite. Desde então, a empresa que administrava o prédio trocou os equipamentos, modernizou tudo, mas relatos estranhos continuaram. Algumas faxineiras pediram demissão alegando ouvir choro vindo do elevador vazio. Outras disseram sentir a mão de alguém tocando seus ombros no 14º andar. O mais macabro, porém, veio quando Rafael decidiu rever as câmeras de segurança daquela noite em que viu a mulher no reflexo. Ao avançar o vídeo, quadro a quadro, percebeu que o elevador não estava vazio. Uma mulher aparecia de pé, imóvel, encarando a câmera, mas só era visível no vídeo. Nunca no local real. Decidido a acabar com aquilo, Rafael preparou-se para enfrentar a madrugada final. À meia-noite, entrou no elevador antes que ele começasse a subir. Queria encarar o fenômeno de frente. Mas assim que o relógio virou, o elevador travou e começou a subir por conta própria, sem controles, sem parar. O visor piscava de forma errática, mostrando andares inexistentes, como G15 e Eterno. As luzes dentro da cabine começaram a falhar, e Rafael foi tomado por uma sensação de ausência total de tempo. Quando finalmente chegou ao 14º andar, o elevador se abriu em um lugar que ele não reconhecia mais. O corredor estava escuro, úmido, com paredes cobertas por marcas de arranhões. No fim do corredor, uma figura o esperava. Era a mulher. Mas agora, dava para ver seu rosto, pálido, olhos afundados, a boca costurada com fios de ferro. Ela apontou para ele com um dedo quebrado, e então o elevador se fechou sozinho. Rafael perdeu os sentidos. Acordou horas depois, deitado no térreo, com as roupas molhadas e marcas de mãos no pescoço. Depois daquela noite, Rafael nunca mais conseguiu usar elevadores. Pediu demissão e saiu da cidade. Ninguém mais o viu. Mas o prédio continuou funcionando normalmente. Funcionários novos assumiram os turnos, sem saber da história. Porém, a cada nova equipe de segurança, alguém acaba comentando sobre o elevador que sobe sozinho, sempre à meia-noite, até o 14º andar. E em todas as vezes, as câmeras captam a mesma imagem, uma mulher de cabelos longos, encarando a lente, parada na cabine vazia. A empresa finge não saber, os gestores dizem que é montagem, mas toda sexta-feira, sem exceção, o elevador trava e precisa ser reiniciado manualmente. E, segundo dizem os mais atentos, em uma das paredes do elevador, por trás do espelho, há um nome riscado com sangue seco. O nome da secretária que morreu anos atrás. E o mais assustador, cada vez que o elevador sobe sozinho, o nome fica mais nítido. Como se ela estivesse voltando. Andar por andar. Henrique era vigilante terceirizado e seu novo posto de trabalho ficava em uma fábrica desativada na periferia de Recife. O prédio, gigantesco, havia sido abandonado há quase 10 anos após uma série de acidentes que culminaram na morte de 5 operários. A empresa mantinha vigilância no local apenas por obrigação legal, já que o processo de venda da estrutura estava travado por pendências judiciais. Henrique assumiu o turno noturno às 19 horas e permanecia sozinho até às 7 horas da manhã seguinte. A fábrica, escura e tomada pelo mato, era silenciosa, com exceção dos estalos do metal velho e do eco dos próprios passos. Na sua primeira noite, ouviu marteladas vindo do galpão 3, onde funcionava o setor de fornos. Pensando que poderia ser um invasor, foi até lá com a lanterna em punho, mas ao chegar, não encontrou ninguém.
Apenas uma marreta jogada no chão e, ao lado dela, uma marca de sapato no cimento. O curioso é que o piso era limpo, seco, e a marca estava fresca, como se tivesse sido feita minutos antes. Nos dias seguintes, Henrique começou a ouvir vozes distantes durante as madrugadas. Vozes masculinas, conversando entre si, misturadas com o barulho de máquinas que não existiam mais. Era como se a fábrica funcionasse dentro de um outro tempo, um passado que se recusava a desaparecer. Certa noite, ao passar pelo setor de vestiários, ouviu chuveiros ligados. Ao entrar, encontrou os armários abertos e toalhas estendidas, como se os funcionários ainda estivessem ali, se preparando para o turno. O mais inquietante foi quando uma das portas do banheiro se fechou com força atrás dele. Ao empurrar para abrir, não havia ninguém. Mas escrito no espelho embaçado havia uma frase: "Você tá atrasado, Henrique." Seu nome. Sem nunca ter contado a ninguém que começaria naquele posto. Aquilo o gelou por dentro. Pensou em abandonar o trabalho, mas o salário era alto e ele precisava do dinheiro. Decidiu instalar uma câmera de celular escondida em um dos corredores, para tentar gravar os sons que escutava. Na noite seguinte, deixou o celular gravando com visão noturna ativada. Passou o turno com o coração acelerado, ouvindo as vozes como sempre, mas sem coragem de confrontá-las novamente. Pela manhã, ao revisar o vídeo, ficou paralisado. Às 3h42 da madrugada, 3 figuras surgiram no corredor diante da câmera. Eram sombras humanas, mas sem rosto. Caminhavam em fila, com movimentos repetitivos e sincronizados, como zumbis presos em uma coreografia infinita. Um deles parou exatamente na frente da câmera e sussurrou algo incompreensível. Depois todos desapareceram, como se evaporassem no ar. Henrique levou o vídeo para o supervisor da empresa terceirizada, mas quando tentaram abrir o arquivo novamente, ele estava corrompido. Nenhuma imagem, nenhum som. Apenas estática. Depois disso, Henrique passou a ser atormentado por pesadelos constantes, todos com os mesmos operários sem rosto, trabalhando eternamente em uma fábrica que queimava ao fundo. Em todos os sonhos, uma sirene tocava e ele acordava suando frio, com gosto de fumaça na boca. Na sexta-feira da terceira semana, a fábrica foi atingida por uma queda brusca de energia. As luzes de emergência não acenderam. O rádio comunicador de Henrique ficou mudo. Ele tentou sair do prédio, mas todas as portas estavam trancadas por dentro. E então, os sons começaram novamente, só que dessa vez, muito mais próximos. Marteladas, serras, gritos abafados. Henrique correu até a guarita, mas ao olhar pelas câmeras de segurança, viu operários caminhando pelas alas abandonadas, usando uniformes antigos da empresa. Estavam sujos de fuligem e sangrando pelas mãos. Um deles olhou diretamente para a câmera e apontou. Logo em seguida, a imagem caiu. Ele se trancou na guarita, tentando manter a calma, até que ouviu passos do lado de fora. Lentos, firmes. Quando olhou pelo vidro, um homem estava parado do outro lado, com metade do rosto queimado. O uniforme estava rasgado, e ele segurava um crachá derretido. Estava escrito Henrique. O vigilante olhou para seu próprio crachá, também dizia Henrique. Aquilo não fazia sentido. Era como se estivesse vendo ele mesmo. Desesperado, Henrique tentou ligar para a central da empresa, mas o sinal não funcionava. Decidiu fugir pela porta de emergência lateral. Ao atravessar o pátio externo, sentiu o chão tremer levemente sob seus pés. Olhou para trás e viu as chaminés da fábrica soltando fumaça pela primeira vez em anos. O prédio parecia ter voltado à vida, mas não uma vida normal, uma vida marcada pelo sofrimento dos que morreram ali. Quando conseguiu sair pelo portão, correu até a avenida e foi encontrado por um segurança de um prédio vizinho, em estado de choque, com a roupa coberta de fuligem e as mãos sujas de óleo. Ele não soube explicar o que aconteceu. Foi levado ao hospital e afastado do trabalho. Durante a avaliação psiquiátrica, repetia uma frase sem parar: eles querem terminar o turno, eles nunca saíram. A empresa de segurança encerrou o contrato com a fábrica dias depois. Disseram que foi por falta de pagamento, mas todos os funcionários sabiam a verdade. Ninguém mais queria vigiar aquele lugar. Meses se passaram, e a fábrica continua lá,
imponente e apodrecendo aos poucos. Mas moradores próximos relatam luzes acesas durante a madrugada. Sirenes tocando por volta das 3 horas da manhã. Alguns dizem ver fumaça saindo das chaminés, mesmo sem qualquer atividade no local. O mais estranho foi um grupo de pichadores que entrou no prédio à noite e nunca mais foi visto. 2 dias depois, a polícia encontrou apenas os celulares deles, gravando em looping, e em um dos vídeos, um vulto aparece na frente da câmera usando um uniforme velho e um crachá com o nome Henrique. O caso foi arquivado. A empresa faliu, mas a fábrica parece continuar funcionando, para um outro tipo de trabalhador. Aqueles que morreram ali continuam em seus postos, cumprindo uma jornada que nunca termina. E toda vez que alguém entra naquele galpão amaldiçoado, ouve a mesma frase ecoar pelos corredores vazios: faltam só mais 8 horas, Henrique. Depois, você pode descansar. Cláudio trabalhava como vigilante noturno em uma antiga escola pública desativada há mais de 15 anos, no interior do Paraná. O prédio havia sido interditado após uma série de desabamentos e denúncias de negligência estrutural, mas boatos locais diziam que o motivo real do fechamento era muito mais sombrio. 3 alunos teriam desaparecido misteriosamente ali dentro, sem deixar rastros. A prefeitura mantinha um contrato de segurança apenas para impedir invasões e depredações, mas Cláudio era o único disposto a assumir o turno noturno, já que a maioria dos vigilantes anteriores havia abandonado o cargo após episódios inexplicáveis. Na primeira noite, ele achou o local assustador, mas suportável. Com o tempo, porém, começou a perceber que algo estava fora do normal. Às 2h34 da madrugada, todos os dias, ouvia o som de uma campainha escolar tocando, sempre do prédio principal. O problema: a eletricidade do bloco principal havia sido completamente cortada. Determinando-se a entender o que estava acontecendo, Cláudio decidiu gravar o som com seu celular. Quando ouviu a campainha tocar novamente, correu até o bloco principal com o aparelho gravando. Ao chegar na entrada, a porta que sempre ficava trancada estava aberta. Lá dentro, um silêncio absoluto. Apenas carteiras enferrujadas, quadros negros quebrados e o cheiro de mofo. No entanto, ao revisar o áudio no dia seguinte, ouviu claramente vozes infantis ao fundo. Risadas. Passos apressados de tênis correndo no piso. E, ao final do áudio, uma voz aguda dizendo: "Professor, ele entrou de novo." A partir daquela noite, Cláudio começou a ouvir esses sussurros mesmo sem o celular. Vozes infantis chamando seu nome nos corredores escuros. Uma delas dizia: "Vem brincar com a gente, Cláudio", sempre perto da antiga biblioteca, onde dizem que os alunos sumiram. Quando foi verificar, encontrou cadernos espalhados no chão, abertos em páginas com nomes escritos à mão. 3 nomes. Todos com a mesma caligrafia: presente. Certo dia, resolveu investigar mais a fundo. Vasculhou a biblioteca durante o dia e encontrou um compartimento escondido atrás de uma estante caída. Era uma espécie de sala minúscula, sem janelas, com paredes riscadas com unhas e frases repetidas, como "não é hora de ir embora, eles não nos veem e a aula nunca acaba." Naquela noite, deixou a câmera do celular gravando apontada para essa sala secreta. Quando reviu o vídeo, quase deixou o emprego. Às 2h34, a porta da sala abriu sozinha. 3 sombras pequenas, com a silhueta de crianças, saíram de dentro. 2 caminharam pelos corredores, e a terceira ficou parada em frente à câmera por 17 segundos. O rosto era um borrão, mas os olhos estavam nítidos. Negros, fundos, fixos. A imagem terminou com a lente embaçando, como se algo tivesse respirado direto sobre ela. Depois disso, Cláudio começou a ter dores de cabeça constantes e sangramentos nasais sempre que entrava na escola. Uma noite, desmaiou no corredor e acordou dentro da sala escondida, com os nomes dos alunos riscados no próprio braço. Os médicos disseram que ele provavelmente teve um colapso causado por estresse e insônia. Mas Cláudio sabia que havia algo mais. Ao voltar ao trabalho, notou que os cadernos haviam mudado de lugar. Agora estavam empilhados no centro da sala dos professores, abertos em páginas com frases perturbadoras escritas em carvão. "Eles ficam se você os vê. Quem entra, ensina para sempre." Faltava só um. O mais assustador:
Em um dos cadernos, havia o nome dele, escrito de forma torta, com letras infantis. Dias depois, recebeu uma ligação da supervisora dizendo que um novo segurança começaria a dividir o turno com ele. Mas o tal reforço nunca apareceu. Ainda assim, toda noite, Cláudio ouvia passos diferentes dos seus. Portas se abrindo sozinhas. Cadeiras sendo arrastadas. E o mais marcante, o som de um giz riscando o quadro negro. Quando foi até uma das salas de aula, viu escrito com letras trêmulas: Cláudio, silêncio. A aula já começou. Ao olhar para trás, todas as cadeiras estavam ocupadas. Por ninguém visível. Na penúltima noite em que trabalhou, Cláudio levou uma Bíblia no bolso e rezou antes de entrar. Sentia que algo estava prestes a acontecer. Durante a madrugada, todas as luzes de emergência se apagaram de uma vez só. O prédio mergulhou em um breu absoluto, e vozes infantis começaram a se espalhar pelos corredores, em uníssono, recitando a mesma frase: hoje é prova. Cláudio correu até a guarita, mas o rádio não funcionava. O relógio digital do painel marcava 2h34, e congelou. Nada mais parecia responder. E então ele viu 3 figuras pequenas correndo pelo pátio da escola, indo em direção à quadra. Ele decidiu segui-las. Quando chegou lá, as luzes se acenderam sozinhas. As linhas da quadra estavam desenhadas com sangue seco. No centro, havia uma pequena carteira infantil com bilhete sobre ela. Faltava você para a turma ficar completa. Ao se virar para fugir, foi empurrado com força. Perdeu os sentidos e acordou horas depois fora da escola, com um giz branco na mão. E uma palavra escrita em sua camisa: professor. Cláudio abandonou o emprego e nunca mais passou perto daquele bairro. Tentou esquecer o que viveu, mas toda noite, às 2h34, acordava assustado, ouvindo uma campainha ao longe. Mudou de cidade, tentou refazer a vida, mas o som o perseguia. Em um de seus delírios noturnos, escreveu em uma folha: presente, presente, presente. Foi internado pouco tempo depois, diagnosticado com um quadro avançado de psicose. A antiga escola continua vazia, mas há registros de pessoas que passam por ali à noite e dizem ouvir gritos, risos infantis e o som de alguém escrevendo num quadro. Uma gravação feita por curiosos capta uma voz dizendo: Cláudio, agora você é o professor. O prédio nunca foi vendido. E nas janelas do segundo andar, volta e meia, aparecem 3 rostos pequenos, que somem assim que alguém se aproxima. 3 crianças e agora, um adulto. Um novo integrante da turma. A escola está fechada, mas a aula nunca terminou. Durante uma pandemia silenciosa que nunca chegou às manchetes, o Hospital Municipal Santa Clara foi forçado a ativar o protocolo vermelho. Isso significava fechar alas inteiras, redirecionar pacientes e, o mais controverso, reativar a zona de isolamento biológico, conhecida entre os antigos funcionários como Bloco Q, um local no subsolo, construído nos anos 70 para a contenção de agentes virais experimentais. Helena, enfermeira-chefe do hospital, foi a única com experiência suficiente para assumir o comando do setor, mesmo sem ter atuado nele antes. Quando desceu pela primeira vez até o Bloco Q, foi recebida por um silêncio antinatural. As paredes tinham pintura descascando, as luzes eram fracas e o ar cheirava a mofo e desinfetante vencido. No centro, havia apenas uma cama isolada atrás de uma barreira de vidro, o leito 42. O paciente, um homem sem identificação, entubado, inconsciente. Os médicos apenas diziam que era portador do agente X-17. Mas o que mais perturbava Helena era o aviso preso na porta: nunca faça contato visual. A regra parecia absurda. Como não olhar para um paciente enquanto cuida dele? Mas quanto mais os dias passavam, mais Helena entendia o motivo. Toda vez que ela permitia que seus olhos cruzassem com os do homem do leito 42 mesmo de relance algo estranho acontecia. O tempo parecia desacelerar. O som ao redor sumia. E, por um instante, ela sentia como se estivesse fora do próprio corpo. A primeira vez durou apenas segundos. Mas, na segunda, ela acordou no chão do corredor, com uma hora perdida na memória. Passou a usar óculos escuros,
a evitar qualquer reflexo. Mas a obsessão começou a crescer dentro dela. À noite, sonhava com o homem acordado, parado no vidro, chamando por ela com a mão. Os alarmes da sala começavam a tocar sempre às 4h44, e sempre quando ela estava sozinha. Revisando os relatórios, descobriu algo ocultado. O paciente estava lá há mais de 15 anos. Várias equipes de enfermagem foram transferidas após surtos de psicose. E uma nota no sistema dizia: o paciente não está infectado. Ele é a infecção. Determinada a entender o que estava acontecendo, Helena vasculhou os arquivos físicos do hospital. Encontrou documentos antigos, escritos à mão, datados de 2008, classificados como confidenciais. Neles, o paciente era identificado apenas como H-42. O prontuário descrevia uma missão militar secreta, uma expedição a uma área contaminada no interior da Amazônia, onde uma vila inteira desapareceu após contato com um agente viral de origem incerta. O único sobrevivente foi resgatado em transe, falando uma língua que não existia, com sinais vitais normais, mas sem responder a nenhum estímulo. Esse homem era H-42. Desde então, todas as tentativas de transferi-lo resultaram em mortes inexplicáveis no hospital de destino. Um infectologista havia deixado uma observação em letras garrafais: H-42 não transmite doença. Ele transmite memória. Ao encarar seu olhar, a mente humana era invadida por imagens que não pertenciam a este mundo. E o efeito era acumulativo. Quanto mais contato visual, mais difícil era escapar. Naquela noite, algo saiu do controle. O gerador de energia do hospital falhou. A ala principal entrou em colapso por segundos. Mas no bloco Q, onde as coisas já estavam à beira do inexplicável, o impacto foi devastador. Helena estava verificando os dados do paciente quando as luzes apagaram. A barreira de vidro que isolava o leito 42 se abriu com um clique mecânico, como se alguém tivesse destravado remotamente. E pela primeira vez em 15 anos, o homem se sentou na cama. Helena congelou. Seus olhos encontraram os dele. Por mais que tenha tentado desviar, era como se o olhar dele fosse magnético. E, naquele momento, ela caiu em um transe. Viu florestas negras, cidades enterradas, criaturas feitas de sombra e carne caminhando entre ruínas. Viu rituais antigos, pessoas abrindo portais com sangue. Tudo girava em torno de uma entidade chamada Iruet, o que vive entre as realidades. Quando Helena despertou, estava de pé, dentro da sala de isolamento, com as mãos cobertas de sangue. E o paciente havia desaparecido. As câmeras de segurança foram corrompidas. Não mostravam nada entre 4h43 e 5h10. Quando os técnicos chegaram, encontraram Helena desacordada, sozinha na sala, e o leito vazio. Nenhum registro digital do paciente existia mais. Tudo havia sido apagado, como se H-42 nunca tivesse existido. Mas algo havia mudado em Helena. Passou a falar em línguas desconhecidas durante o sono. Seus exames mostravam alterações cerebrais, como se partes do cérebro que normalmente estão inativas tivessem sido reativadas. Mas o mais assustador era o olhar. Agora, era ela quem os evitava. Médicos disseram que, ao encará-la, começaram a sentir náuseas, vertigem, e alguns afirmaram ver memórias que não eram suas. Helena foi internada em observação. Mas na terceira noite, sumiu do quarto sem abrir portas ou janelas. As câmeras congelaram às 4h44. Um enfermeiro da equipe jura ter visto uma figura alta, de bata hospitalar, parada no fundo do corredor, apenas observando. Quando se aproximou, ela já não estava mais lá. No local onde deveria estar, apenas uma marca no chão, o símbolo de Iruet. Hoje, o bloco que está oficialmente interditado. Mas às vezes, durante apagões repentinos, funcionários relatam ouvir um leve sussurro vindo das escadas que levam ao subsolo. Olhe para mim. A direção do hospital nega qualquer relação com o desaparecimento de Helena ou a existência do paciente H-42. Mas dentro da sala da administração, trancada por senha biométrica, há um único monitor, sem acesso à internet, que exibe 24 horas por dia uma única imagem congelada. O rosto de Helena, encarando diretamente a câmera.
Quem trabalha próximo jura que os olhos mudam sutilmente de posição a cada dia. E médicos novos recebem uma advertência informal ao entrarem. Nunca, em hipótese alguma, desça até o bloco Q. E se for chamado pelo nome após as 4H44, nunca responda. A doença que H42 carregava não era biológica. Era uma ideia. Um fragmento de algo que está além do entendimento humano. E agora, está solta, à espera de um novo hospedeiro. Carlos era zelador de um antigo edifício administrativo no centro histórico de Salvador. O prédio, datado do século XIX, já abrigara desde cartórios até departamentos secretos da ditadura militar. Embora restaurado por fora, por dentro ainda guardava corredores abafados, elevadores que paravam sozinhos e salas trancadas com arquivos que ninguém ousava mexer. O expediente se encerrava às 18 horas, e das 19 horas às 7 horas, o local ficava aos cuidados exclusivos de Carlos. Nos primeiros dias, tudo parecia normal, tirando os estalos do prédio antigo e a oscilação constante das luzes. Mas na terceira semana, ao passar pelo corredor do subsolo, ele ouviu uma máquina de datilografar funcionando. Curioso, foi verificar. Encontrou uma sala fechada que nunca tinha conseguido abrir. Pela fresta da porta, viu luz acesa e ouviu as teclas batendo. Quando chamou, o barulho parou. Ao tentar entrar, a porta se abriu sozinha. Mas lá dentro, não havia ninguém, apenas uma máquina de escrever com uma folha recém-digitada. A frase repetia: "O zelador está aqui." A partir daquela noite, Carlos começou a encontrar folhas datilografadas espalhadas pelos corredores. Todas com frases perturbadoras, como: "Eles sabem que você viu" ou "Não desça mais ao arquivo morto." Ele pensou que fosse algum funcionário fazendo piada, até começar a perceber algo ainda mais estranho. Os papéis tinham datas antigas, de décadas atrás, e estavam amarelados como se tivessem envelhecido naturalmente. Um deles estava datado de 1973 e dizia: "Carlos, cuidado com o elevador das 3h12. O nome dele. Naquela noite, exatamente às 3h12, o elevador desceu sozinho até o subsolo. Mesmo sem ninguém apertar botão. Quando as portas se abriram, um vento gelado saiu de dentro, como se o interior fosse um freezer. Carlos, paralisado, viu a imagem de um homem fardado refletida nos espelhos do elevador, mas quando olhou diretamente, não havia ninguém lá. As câmeras de segurança gravaram o elevador descendo por conta própria, e um ruído metálico de fundo que ninguém conseguiu identificar. A diretoria disse que era falha elétrica, mas Carlos sabia, não era. Na semana seguinte, decidiu explorar o chamado Arquivo Morto, um setor subterrâneo lacrado desde os anos 80. Forçou a entrada com uma chave mestra e encontrou um corredor estreito, com prateleiras de ferro e caixas cobertas por poeira. O cheiro de papel velho e mofo era insuportável. Mas o que mais chamou a atenção foi uma escrivaninha no fundo do corredor, com uma luminária acesa e uma pasta aberta sobre ela. Dentro, havia fotos em preto e branco de pessoas uniformizadas, com os rostos riscados. Atrás de cada foto, nomes e datas. Algumas com o carimbo desaparecido. E no final da pasta, uma ficha com o nome dele. Carlos. Data de nascimento certa. Cargo. Zelador. E uma anotação à caneta. Entrada prevista, 13 de abril, 3h12. Exatamente a hora que o elevador havia descido sozinho dias antes. Assustado, saiu correndo do arquivo. Mas antes de alcançar as escadas, ouviu passos apressados atrás de si. Quando virou para olhar, viu um grupo de homens sem rosto, vestindo ternos antigos, vindo em sua direção. As luzes piscaram e tudo ficou escuro. Carlos acordou na guarita do térreo, sem saber como chegou lá. Sua camisa estava rasgada e cheirava a naftalina, como se tivesse passado a noite dentro do arquivo morto. Decidiu relatar o ocorrido, mas a chefia ignorou, dizendo que era estafa. No dia seguinte, ao chegar para o turno, percebeu que todas as fichas dos funcionários haviam sumido do armário da portaria, exceto uma, a dele. E sobre a ficha, estava a mesma folha datilografada da outra noite, com uma frase nova: "Aceite seu posto." A troca já começou. Passou a ouvir vozes vindo do 7º andar,
onde funcionava um antigo gabinete fechado desde os anos 70. Uma noite, subiu até lá e encontrou as portas escancaradas. As luzes estavam acesas, e em cima da mesa, havia um diário empoeirado. As anotações falavam sobre experiências com presenças residuais, registros de servidores que desapareciam e continuavam prestando serviço dentro de um plano paralelo. A última frase escrita dizia: "Eles vivem no reflexo. Quando você olha no espelho, eles olham de volta." Obcecado por entender o que estava acontecendo, Carlos instalou câmeras escondidas nos andares mais ativos durante a noite. Quando foi revisar os vídeos, ficou em choque. Em vários trechos, havia imagens de homens de terno caminhando pelos corredores, sempre às 3h12. Eles não eram visíveis a olho nu, apenas nas gravações. Um deles parava em frente à guarita e ficava olhando por minutos. O rosto era o de Carlos, mas envelhecido, com expressão vazia e olhos fundos. Em uma das últimas gravações, a câmera do elevador capturou uma sequência perturbadora. Carlos entra sozinho, mas quando as portas se fecham, seu reflexo não o acompanha. Fica do lado de fora, sorrindo, enquanto o elevador desce. Ao tentar mostrar os vídeos para a chefia, os arquivos estavam corrompidos. Nenhuma evidência restava. Carlos já não dormia mais. Durante o dia, ouvia o som das teclas da datilografadora em sua cabeça, e à noite, sentia como se estivesse sendo vigiado por alguém que usava sua própria face como máscara. A última noite de Carlos no prédio foi marcada por um blackout total às 3h12. As luzes falharam em todos os andares, os sistemas travaram, e apenas uma câmera permaneceu ativa, a da guarita. Nela, foi gravado Carlos caminhando até o elevador com passos lentos, como se estivesse em transe. Ao entrar, sorriu. Quando as portas se fecharam, nunca mais foi visto. A empresa declarou que ele abandonou o posto, mas nas semanas seguintes, funcionários da limpeza começaram a encontrar folhas datilografadas com mensagens como: "Carlos continua conosco e o zelador eterno cuida de tudo." A máquina de escrever, mesmo sem estar conectada à energia, ainda imprime frases novas toda madrugada. E o elevador desce sozinho às 3h12, toda noite. Ninguém mais trabalha naquele horário. Mas quem passa pelo saguão jura ouvir alguém varrendo o chão. E uma voz abafada repetindo, como um mantra: "O serviço nunca termina. O prédio nunca dorme." E Carlos agora faz parte dele. Maria era faxineira de uma delegacia antiga em uma cidade do interior de Minas Gerais. O prédio, datado da década de 1950, tinha fama de ser mal assombrado, mas ela nunca deu muita bola para esses boatos. Durante o dia, tudo parecia normal, apesar do peso da história que pairava sobre aquelas paredes. A delegacia havia sido palco de muitos casos policiais, algumas mortes violentas e investigações que nunca tiveram conclusão. Maria começava seu turno à noite, quando tudo ficava mais silencioso e pesado. Na primeira semana, percebeu que os corredores pareciam mais frios do que o normal e que as luzes piscavam de forma errática. Numa noite, ao limpar uma sala de interrogatório, sentiu um arrepio quando ouviu um suspiro bem próximo, mas não havia ninguém. Ela continuou seu trabalho, mas algo dentro dela já não estava tranquilo. Certa madrugada, enquanto limpava o escritório do delegado, viu no canto da sala uma cadeira girando lentamente, como se alguém tivesse acabado de se levantar. Quando se aproximou, sentiu um cheiro forte de cigarro velho e percebeu que as sombras na sala pareciam se mover de forma estranha. Decidiu ligar para seu filho para desabafar, mas a ligação caiu misteriosamente. Logo depois, ouviu passos pesados no corredor. Quando olhou pela porta entreaberta, não viu ninguém, mas os passos continuavam, aproximando-se lentamente. Maria se escondeu no banheiro e, de lá, viu a porta do escritório bater com força. Na manhã seguinte, os colegas acharam estranho o estado dela, pálida e com as mãos tremendo, mas ninguém levou a sério as suas histórias. Nos dias seguintes, a situação piorou. Maria começou a ouvir sussurros que vinham do porão, uma área interditada após um incêndio que matou 2 presos décadas atrás. Um dia, decidiu ir até lá para limpar rapidamente, mesmo contra as ordens. No meio da limpeza, a luz do porão apagou de repente, e ela viu, no reflexo do vidro quebrado da janela,
Um homem com rosto deformado e olhos fundos encarando-a. Ela caiu de joelhos, gritando, e correu para fora, prometendo nunca mais voltar lá. Mas a sensação de ser observada não a abandonava. À noite, no alojamento, sentia que algo se movia na escuridão do quarto, e às vezes ouvia o barulho de correntes arrastando-se pelo chão. A delegacia parecia viva, e ela era parte de algo que não entendia. Em uma das noites mais tensas, Maria ouviu o som de uma porta se abrindo com violência e uma voz masculina berrando ordens em tom ameaçador. Ela correu para o corredor e viu a sombra de um homem usando uniforme antigo, como os que os policiais usavam há décadas. O espectro parecia preso em uma repetição interminável de um momento de raiva e dor. Ela tentou conversar com ele, mas só recebeu um olhar vazio e uma palavra que ecoou no corredor: traidor. Maria percebeu que aquela alma atormentada não descansaria até que algo fosse revelado. Decidida a entender, ela começou a pesquisar a história da delegacia e descobriu que o homem era um policial acusado injustamente de traição e morto dentro do próprio prédio, seu corpo desaparecido desde então. Com o tempo, Maria passou a ser visitada regularmente por essa presença. Durante a faxina, objetos se moviam sozinhos, e fotos de policiais antigos apareciam espalhadas pelo chão. Um dia, encontrou uma carta escondida dentro de um livro velho na biblioteca da delegacia, escrita por esse policial fantasma, pedindo que sua inocência fosse provada. Maria levou a carta para a delegacia, mas seus superiores descartaram a história como lenda. A partir daí, as manifestações ficaram mais agressivas. Portas batiam, vozes gritavam e a temperatura despencava em várias áreas. Ela percebeu que não conseguiria continuar ali se não resolvesse aquela história. Começou a procurar documentos antigos e a contatar familiares, determinada a revelar a verdade que mantinha aquela alma presa. Na última noite em que trabalhou na delegacia, Maria encontrou um compartimento secreto atrás de uma parede falsa no porão. Lá, descobriu um arquivo oculto com provas que inocentavam o policial morto. Enquanto lia, sentiu uma presença ao seu lado, que sussurrou um obrigado quase inaudível. Naquela madrugada, as manifestações cessaram, e pela primeira vez em anos, a delegacia ficou em silêncio. Maria entregou os documentos à polícia local, que reabriu o caso. Apesar de ter deixado o emprego, ela sabia que a delegacia jamais seria um lugar comum. Às vezes, passava pela frente do prédio e sentia um arrepio, como se ainda houvesse olhares invisíveis acompanhando cada passo. A faxineira da delegacia tinha limpado não só o chão, mas também o peso de um segredo que assombrava gerações. Carlos trabalhava em um prédio comercial na região central do Rio de Janeiro, como assistente administrativo. Seu turno terminava à tarde, quase sempre depois das 23 horas, quando o prédio já estava vazio e silencioso. Um dia, ao sair do escritório para pegar o elevador, notou que a luz da cabine piscava de forma irregular. Entrou desconfiado, mas preferiu não pensar muito. Durante a descida, o elevador parou no 7º andar, apesar de ninguém ter apertado o botão. As portas se abriram lentamente e, no corredor, não havia sinal de vida, só um cheiro estranho de mofo e um silêncio profundo, quase sufocante. Ele decidiu sair, mas quando fechou a porta, o elevador sacudiu violentamente, e as luzes começaram a piscar ainda mais rápido. Carlos, assustado, apertou o botão do térreo repetidas vezes, mas o elevador parecia ignorar. De repente, ele ouviu um sussurro, como se alguém falasse seu nome bem de perto. Tentando manter a calma, olhou ao redor, mas não havia ninguém. O cheiro ficou mais forte, e uma brisa gelada percorreu a cabine. Quando finalmente o elevador voltou a se mover, desceu lentamente, mas parou antes de chegar ao térreo, no andar mais baixo do prédio, que era um subsolo interditado há anos. A porta abriu, revelando uma área escura, cheia de caixas e móveis antigos cobertos por poeira. Carlos sentiu o peso da atmosfera, como se tivesse entrado em outro mundo. Decidiu explorar, mesmo com o coração acelerado. No subsolo, ele caminhou pelos corredores estreitos e escuros, iluminando o caminho com a luz do celular. Em uma das salas, viu símbolos estranhos desenhados nas paredes, feitos com o que parecia ser sangue seco. O ar era pesado e carregado de uma energia negativa. De repente, uma sombra passou rapidamente pelo seu campo de visão. Carlos congelou, mas não havia ninguém. Ele ouviu passos atrás de si, aumentando o pânico.
Correu até encontrar uma escada que levava ao térreo, mas ao tentar subir, sentiu que algo puxava sua mochila. Ele se virou e viu um vulto indistinto, de olhos brilhantes e sorriso sinistro, que desapareceu assim que ele acendeu a lanterna do celular. De volta ao térreo, Carlos tentou sair do prédio, mas as portas estavam trancadas, mesmo com o cartão de acesso funcionando. Ele percebeu que algo o estava mantendo preso ali. O elevador voltou a piscar, e ele decidiu entrar de novo, na esperança de escapar. Durante a viagem, o painel do elevador começou a mostrar andares que não existiam no prédio, números altos e símbolos estranhos, que mudavam constantemente. Em um desses andares, as portas abriram para um corredor escuro, onde figuras vestidas com roupas antigas estavam paradas, olhando para ele com olhos vazios. Carlos sentiu o frio da morte, mas antes que pudesse reagir, as portas se fecharam abruptamente. De volta ao elevador, o painel voltou ao normal, e ele finalmente chegou ao térreo, onde as portas se abriram. Carlos saiu correndo e encontrou o zelador, a quem contou tudo o que aconteceu. O homem, com um olhar sério, disse que o subsolo havia sido usado anos atrás para rituais de uma seita que desapareceu misteriosamente. Ninguém ousava entrar lá, e o elevador tinha fama de ser mal assombrado por quem trabalhava no prédio. Carlos decidiu que nunca mais voltaria para aquele lugar depois do expediente, mas sabia que tinha vivido algo que mudaria sua vida para sempre. As imagens do elevador e os acontecimentos estranhos continuavam vivos em sua memória, como uma sombra impossível de esquecer. Meses depois, Carlos descobriu que outros funcionários também tinham experiências estranhas no prédio, com relatos semelhantes de sons, aparições e elevador descontrolado. Decidiu gravar um vídeo documentando tudo, para alertar quem precisasse trabalhar até tarde ali. O vídeo viralizou, atraindo a atenção de jornalistas e curiosos. O prédio passou a ser investigado, e o subsolo interditado definitivamente. Até hoje, quem trabalha lá evita o elevador da noite, e a história de Carlos se espalhou como um aviso para quem pensa que assombrações e mistérios só existem em filmes ou livros. Afinal, às vezes, o sobrenatural está mais perto do que se imagina, escondido nas sombras do cotidiano. Lucas era programador em uma startup localizada em um prédio antigo no centro de São Paulo. Muitos funcionários já tinham saído, mas ele costumava ficar até tarde para terminar seus projetos. Nas primeiras semanas, tudo parecia normal, mas logo ele começou a notar que, depois das 22 horas, o ambiente mudava. O ar ficava mais pesado, e os sons do prédio pareciam distorcidos, como se viessem de outro mundo. Em uma dessas noites, ao passar pelo corredor do terceiro andar, Lucas ouviu uma risada baixa e abafada, que parecia vir das paredes. Ele se virou rapidamente, mas não viu ninguém. Tentou ignorar, pensando ser cansaço, mas o desconforto aumentava. Na noite seguinte, enquanto trabalhava sozinho, as luzes começaram a piscar e uma tela do computador ligou sozinha, mostrando imagens antigas da empresa, de funcionários que haviam desaparecido misteriosamente. Lucas percebeu que algo não estava certo. Em um momento, a cadeira ao lado dele se moveu sozinha, como se alguém tivesse acabado de se sentar. Ele sentiu um arrepio no corpo e ouviu sussurros incompreensíveis ao redor. Tentou falar, mas sua voz parecia sumir no ar. Para piorar, o sistema de som do escritório começou a tocar uma música lenta e assustadora, que ninguém tinha ligado. Desesperado para entender o que estava acontecendo, Lucas começou a pesquisar a história do prédio. Descobriu que ali havia sido um hospital psiquiátrico no começo do século XX, conhecido por práticas cruéis e internações abusivas. Muitos pacientes teriam morrido em circunstâncias misteriosas, e seus espíritos, segundo relatos, nunca deixaram o local. Naquela mesma noite, enquanto fazia uma ronda rápida pelo escritório, Lucas viu um vulto translúcido no corredor, com olhos brilhantes e um sorriso melancólico. Quando tentou se aproximar, a figura desapareceu em meio a uma nuvem de fumaça fria. Com os acontecimentos cada vez mais frequentes, Lucas decidiu instalar câmeras por todo o escritório para registrar as atividades paranormais. Nas gravações, apareciam sombras que se moviam rapidamente, portas abrindo e fechando sozinhas e reflexos de pessoas que não estavam no local. Em uma gravação, uma voz claramente dizia seu nome, o que o deixou aterrorizado. Apesar do medo, ele sentia que precisava enfrentar aquilo. Em uma noite, resolveu ficar até o fim do expediente,
determinado a descobrir a origem daquela presença e, quem sabe, conseguir se livrar dela. Durante sua vigília, Lucas ouviu uma batida insistente na porta da sala ao lado. Quando abriu, encontrou um diário antigo, com páginas amareladas e escritos que pareciam feitos por uma mão trêmula. As anotações contavam a história de um paciente chamado Antônio, que foi injustamente internado e morreu sob tortura. Antônio teria feito um pacto para nunca deixar aquele lugar, e sua alma clamava por justiça. Lucas sentiu a presença do espírito mais forte do que nunca e decidiu que iria investigar o caso, procurando trazer à tona a verdade que mantinha Antônio preso naquele escritório. No último episódio daquela série de eventos, Lucas organizou uma sessão espírita com alguns colegas, tentando ajudar o espírito a encontrar paz. Durante a sessão, luzes piscavam, objetos se moviam, e uma voz forte e clara disse: "Libertem-me." No dia seguinte, o ambiente mudou. As aparições e sons cessaram, e o escritório voltou a ser um local comum. A empresa reformou o prédio e colocou uma placa em homenagem às vítimas do antigo hospital. Lucas deixou o emprego, mas carrega para sempre as memórias daquele lugar onde o passado não quis ficar no passado, e onde o sobrenatural mostrou que pode se esconder até nas rotinas mais comuns. Mariana trabalhava em um hotel de grande porte no interior de Minas Gerais, onde era responsável pelo serviço de café da manhã. O turno dela começava muito cedo, antes do amanhecer, quando o hotel ainda estava silencioso. Nas primeiras semanas, tudo parecia tranquilo, até que ela começou a ouvir passos no corredor do segundo andar, mesmo sabendo que ninguém estava ali. Uma manhã, encontrou a porta da cozinha entreaberta, mesmo tendo certeza de que havia trancado na noite anterior. No chão, marcas de pegadas molhadas que desapareciam misteriosamente perto da escada que levava ao porão. O clima começou a ficar estranho, e Mariana passou a sentir uma presença constante, como se estivesse sendo observada. Certa vez, enquanto preparava as mesas, ouviu uma voz feminina cantarolando uma canção antiga, que ela nunca tinha escutado antes. Olhou para o corredor, mas não viu ninguém. Na semana seguinte, encontrou uma bandeja com xícaras e pires arrumados de forma diferente do seu padrão. Tentou alertar seus colegas, mas ninguém parecia perceber nada estranho. Decidida a entender o que acontecia, Mariana começou a pesquisar a história do hotel e descobriu que, anos atrás, uma jovem garçonete chamada Elisa havia morrido tragicamente no porão, após um acidente com uma máquina de café. A partir dali, as histórias de aparições e sons inexplicáveis se intensificaram. Mariana passou a ter sonhos vívidos com Elisa, que pedia ajuda para libertar-se do porão. Em uma madrugada, decidiu descer até o local proibido, munida de uma lanterna. Lá, encontrou objetos antigos, cartas e uma caixa de madeira com o nome Elisa gravado. Dentro da caixa, uma foto amarelada da jovem sorrindo e uma carta escrita à mão, relatando seus medos e sofrimento antes da morte. Mariana sentiu uma tristeza profunda, e quando tentou sair, ouviu o som de uma máquina de café ligada, mesmo sem ninguém por perto. Foi o suficiente para ela decidir que precisava contar a história de Elisa para que seu espírito finalmente encontrasse paz. Nos dias seguintes, os fenômenos aumentaram. As luzes piscavam, utensílios caíam sozinhos, e vozes sussurravam pelo corredor. Mariana gravou tudo e apresentou para a gerência do hotel, que decidiu realizar uma homenagem a Elisa, colocando uma placa no porão e organizando uma cerimônia para acalmar o espírito. Na noite da cerimônia, o clima estava pesado, mas ao final, uma sensação de calma tomou conta do lugar. Mariana sentiu que Elisa havia se despedido e, pela primeira vez, não sentiu mais a presença ao seu redor. O hotel voltou à normalidade, e a jovem garçonete virou uma lenda local, lembrada com carinho. Anos depois, Mariana recebeu uma mensagem anônima com uma foto do porão do hotel, mostrando uma figura transparente perto da máquina de café. A mensagem dizia: "Obrigado por não esquecer." Ela sentiu um arrepio, mas também uma sensação de missão cumprida. Sabia que, às vezes, os espíritos só querem ser lembrados para finalmente encontrar a paz. Essa história se espalhou entre os funcionários do hotel, servindo de alerta e respeito para quem trabalha até de madrugada, onde sombras do passado podem se manifestar de formas inesperadas e assustadoras. Mariana deixou o hotel, mas nunca esqueceu os eventos que viveu naquela época. Sempre que conta a história, alerta para o respeito que devemos ter pelos lugares antigos e pelas pessoas que, mesmo depois da morte,
podem continuar presentes, querendo se comunicar. O caso de Elisa se tornou tema de reportagens, podcasts e vídeos, e seu nome foi eternizado na memória do hotel e das pessoas que acreditam que, no silêncio da madrugada, a linha entre o mundo dos vivos e dos mortos pode se tornar tênue demais para ser ignorada. Cláudia era gerente de projetos em uma empresa de tecnologia localizada no 10º andar de um prédio empresarial moderno. Sua rotina envolvia longas reuniões e noites viradas finalizando relatórios. Um dos ambientes mais utilizados era a sala de reuniões principal, envidraçada, silenciosa, e com um relógio antigo fixado na parede desde a inauguração do edifício. Certa noite, enquanto finalizava uma apresentação sozinha ali, ouviu o som de uma cadeira sendo arrastada. Olhou em volta. Estava sozinha. Tentou ignorar, mas minutos depois, ouviu batidas vindas debaixo da mesa. Não era vento, nem encanamento. Era ritmado, como se algo ou alguém estivesse tentando chamar sua atenção. Assustada, Cláudia decidiu revisar as câmeras de segurança do andar. O que viu a deixou em choque. Em noites anteriores, sombras surgiam refletidas no vidro da sala, mesmo quando ela estava visivelmente sozinha. Uma silhueta imóvel, parada no canto da sala, olhando na direção da mesa. Aquilo aconteceu várias vezes. Decidida a entender o que estava acontecendo, ela perguntou a colegas mais antigos sobre o passado do local. Foi então que soube da lenda. Anos atrás, um executivo havia tirado a própria vida naquela mesma sala, logo após ser demitido em uma reunião tensa. Desde então, relatos de aparições e sensações estranhas eram frequentes, mas abafados pela diretoria. Na noite seguinte, Cláudia resolveu testar os rumores. Ficou na sala de reuniões até mais tarde, com o celular gravando discretamente sobre a mesa. Durante os primeiros minutos, tudo parecia normal. Mas então o ar ficou pesado, o relógio parou exatamente às 23h03, e uma presença invisível parecia preencher o espaço. Ela sentiu um frio súbito na espinha e, por um instante, viu a sombra refletida novamente no vidro, parada exatamente atrás de sua cadeira. Quando olhou para trás, não havia nada. Ao revisar o vídeo mais tarde, pôde ver a cadeira ao lado movendo-se sozinha e uma voz baixa sussurrando seu nome. O clima no escritório mudou completamente. Luzes começaram a falhar, computadores ligavam sozinhos, e objetos eram encontrados fora do lugar. Cláudia passou a ser chamada de a sensitiva do 10º andar, e alguns funcionários pediram transferência de setor por medo da sala. Certa noite, um segurança viu uma figura pálida dentro da sala durante sua ronda, mas ao entrar, ela simplesmente desapareceu. O ponto mais assustador foi quando Cláudia recebeu um e-mail de um endereço inexistente. O assunto era apenas: "Eu ainda estou na reunião." O corpo da mensagem, em branco, mas anexada havia uma imagem em preto e branco da sala. Nela, uma silhueta sentada à cabeceira da mesa. Cláudia decidiu então consultar uma médium, que visitou o prédio discretamente. Ao entrar na sala de reuniões, a mulher imediatamente afirmou: "Ele ainda está aqui. E está preso ao que aconteceu." A médium realizou um ritual simples, mas intenso, pedindo luz e libertação para aquela alma que permanecia ali. Disse que o espírito não era agressivo, mas estava confuso, preso em um ciclo eterno de rejeição. Após o ritual, o relógio voltou a funcionar normalmente, os fenômenos cessaram, e a sala passou dias em completo silêncio. A empresa até cogitou mudar a mobília e pintar as paredes, tentando encerrar aquele ciclo de vez. Embora tudo tenha voltado ao normal, Cláudia sabe que há marcas que o tempo não apaga. Até hoje, evita ficar sozinha na sala de reuniões à noite. O relógio nunca mais parou às 23h03, mas uma vez por mês, nessa mesma hora, a luz da sala pisca brevemente, como se algo ainda estivesse ali, observando em silêncio. A história do homem que nunca saiu da reunião se espalhou como um sussurro entre os corredores, fazendo com que todos pensem duas vezes antes de agendar algo depois do expediente. Porque em certos lugares, o tempo pode parar, e a presença de quem não foi embora continua sentada bem ao seu lado.